nossos corações nesta noite. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos gloriosos para as nossas vidas. Vamos lá então, capítulo 9, verso 1, diz assim, a epígrafe diz, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul chamado Ziba. E o chamado que viesse a Davi, ele disse, és tu Ziba? Ele disse, sou eu. Então disse o rei Davi, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse o rei, aonde ele está? Disse Ziba, ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei buscar e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto em terra e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então disse Davi, olha só irmãos, não temas, porque decerto usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e de contínuo tu comerás pão à minha mesa. Queridos irmãos, preste bem atenção nessa passagem. Eu quero fazer uso desse texto para fazer uma analogia profunda da graça de Deus em nosso favor. Primeiro porque a palavra do Senhor nos diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos homens. Aí Paulo escreve em Efésios também 2:8, porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí irmãos, o que é graça? Bom, graça é uma manifestação do caráter amoroso de Deus para com o ser humano, sem que este tenha feito nada para receber. Resumindo, graça é Deus abençoando-nos com o dom da vida e tudo quanto o homem necessita para sobreviver. Queridos, quando nós lemos essa história verídica, pelo modo como Davi usou de misericórdia para com Mefibosete, presta bem atenção, nós observamos aqui um protótipo do retrato fiel da graça de Deus para conosco, seus servos. Quem era Mefibosete? Irmãos, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Um dia, numa batalha, Jonatas foi morto. O rei Saul também foi morto. Ficou Mefibosete, filho de Jonatas, com alguns anos de idade. E a criada que criava o Mefibosete, automaticamente ela ficou sabendo que a vida de Mefibosete estava correndo risco de vida, porque ele era herdeiro do trono. E naquela época, o costume dos monarcas orientais era eliminar todos os rivais do trono. Então o que aconteceu? Aquela criada toma Mefibosete nos braços, sai correndo, fugindo. Quando ela sai correndo, ela derruba Mefibosete e ele fica paralítico, ele fica aleijado das suas duas pernas, dos seus dois pés. Agora Mefibosete vai morar num lugar, irmão, chamado Lodebar. Presta atenção nisso. Esse lugar chamado Lodebar era uma vila obscura ao norte de Jerusalém, a leste do Jordão. Esse lugar era afastado, era isolado, era escondido, era improdutivo, nada se plantava, nada se colhia, era um lugar de extrema miséria. Foi lá onde ele foi parar e, acima de tudo, paralítico, aleijado. E ele ficou lá, permaneceu lá. Mas sabe o que acontece, irmãos? Um dia, o rei Davi se lembra que ele fez uma aliança com Jonatas, dizendo que não se esqueceria do seu descendente, da sua família.
família. O que acontece? Davi agora procura Ziba e pergunta por ele. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? O rei Davi não quis saber se ele era aleijado, não quis saber se ele ia produzir alguma coisa lá no reino, no palácio, não quis saber se ele era improdutivo, não. Ele manda chamar Mefibosete, vai a carruagem real buscar Mefibosete num lugar de extrema pobreza. Sabe, queridos irmãos, trazendo para nós aqui nessa noite, presta atenção, o homem inicialmente ele andava com Deus, mas devido à nossa linhagem, descendente de Adão, nós pecamos, o pecado veio, o homem sofreu uma queda e nós ficamos espiritualmente aleijados, paralíticos, mortos, herdeiros ao inferno. Aí, irmãos, o que acontece? Estávamos condenados, mortos, esquecidos do nosso lodebar de miséria, no nosso lodebar, irmãos. Sabe por quê? De esquecimento, no nosso lodebar de frustração, de autoestima baixa. Mas sabe o que eu aprendo e passo para você aqui nesta noite? Debaixo da unção de Deus, a graça de Deus nos achou, a graça de Deus nos encontrou, a graça de Deus nos buscou, nos trouxe a lavachura da candelária. Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos enriquecêssemos. E hoje, queridos, estamos assentados à mesa do rei. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando Mefibosete sentava à mesa do rei, escute isso, a toalha da mesa cobria a sua imperfeição. Preste atenção nisso. Quando nós nos assentamos à mesa do rei aqui, o sangue de Jesus nos cobre de toda imperfeição. E você sabe o que eu acho lindo, jovem? Sabe o que eu acho lindo, irmão? Davi aceitou aquele aleijado no palácio. O nosso Deus nos aceitou com todas as nossas imperfeições. O nosso Deus envia seu Filho Jesus, nos resgata de toda a maldição do inferno, escreve o nosso nome no livro da vida, nos batiza com o Espírito Santo, nos enche de alegria, nos enche de gozo e fala: vem, meus filhos.